Olá, meu povo, boa noite. São 19 horas em ponto. Eu estou aqui, britânica, para encontrar com vocês nesse tão sonhado e aguardado evento que é a conversa, o bate-papo agradável que vamos ter Felipe Fassini e eu a respeito do assunto que nós já começamos a debater na semana passada. Nós tivemos uma live muito agradável, muito interessante, coordenada pelo Tiago Mello, o Dr. Tiago Mello. Obrigada por nos receber, foi incrível e nós conversamos sobre esse assunto que é a preservação da safena. E como o assunto rende, o assunto é interessante, nós estamos aqui de volta para conversar agora, Felipe Fassini e eu. E, já estou vendo aí o Felipe entrar. Vamos chamar o Felipe, então. Tudo bem, Felipe? Boa noite. Muito bem-vindo. Opa! Oi, Cláudia, tudo Joia! Tá. Bem-vindo, Felipe. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui para a gente conversar. O prazer é todo meu, Felipe. Nós estamos no primeiro minuto aqui da nossa live e espero que os nossos amigos que estiveram semana passada e outros possam vir participar, porque é um prazer muito grande estar aqui com você. E o assunto, para nós, né, é um assunto que não morre nunca. Nós temos um interesse muito grande sobre isso. Então, e aqui em Belo Horizonte, a gente também tem discutido, nós temos você como nosso convidado, né, do nosso encontro aqui no final do ano. Você já confirmou, te agradeço. Com certeza, vai ser um prazer, Belo Horizonte. E acredito que a gente vai seguir falando disso aí. Mas eu queria que você se apresentasse, que a gente começasse falando pela apresentação sua. Você mora em Porto Alegre, fala um pouquinho da sua vida, da sua carreira. Sou Felipe Fassini, cirurgião vascular em Porto Alegre, e nos últimos bons anos eu me dediquei muito a preservar a safena de todos os procedimentos cirúrgicos e fiz um treinamento na Europa para, digamos assim, trazer uma coisa que é muito feita lá para cá e acabou que eu faço basicamente só isso hoje em dia. Ô Felipe, quando que começou esse interesse? Eu sei que você é um cirurgião vascular extremamente bem informado, eu sei da sua habilidade, eu sei da sua expertise, e você vinha aí fazendo cirurgias, grandes cirurgias arteriais, cirurgias da aorta, cirurgias vasculares periféricas, e claro, né, tratamento de flebologia das veias, mas em algum momento você teve esse turn point. Aí você podia falar um pouquinho, lembrar. Algumas coisas eu sei, outras eu quero saber. A história é bem interessante. Possivelmente alguns dos pacientes que queiram mudar, talvez até assistam aqui hoje. Então, o que é que ao longo dos anos... Felipe, só um minutinho. Você pode aumentar o seu volume? Eu estou achando sua voz um pouquinho baixa. Eu vou colocar o microfone. Aí ficou então. Legal. Pode você colocar. Ficou ótimo. Tá, então assim... Só que a sua imagem está de cabeça para baixo. Deixa eu ver se eu começo, como é que eu resolvo isso. Tá, eu vou ficar segurando aqui. Então, assim, o que acontece? Eu me formei numa faculdade, como todo mundo, que a gente praticamente só tirava safena, né? Então, acabou que a gente acaba fazendo o que aprende. E eu já tinha lido muito sobre as técnicas de preservação, mas nunca tinha conseguido o treinamento e aprender. Então, eu passei muitos anos fazendo cirurgia normalmente, tirando as safenas. Depois migrei para... Quando o laser apareceu, que é uma forma de eliminar a safena com menos dor e uma recuperação um pouco mais tranquila, eu comecei a fazer muito laser na safena. Mas tinha alguns casos que eu notei que algumas varizes de coxa que a gente destruía a safena e aquelas varizes de coxa recidivavam.
Então eu comecei a fazer, digamos assim, as chivas fáceis, e eu comecei a fazer ligadura. Durante o laser, eu fazia ligadura das colaterais que eu sentia que iam dar recidiva. Isso durante alguns anos, né? E fazia também escleroterapia nas veias para diminuir o refluxo, etc. Tudo isso que a gente faz hoje, mas eu fazia assim. E teve uma vez que me deu uma luz, e eu disse, olha, mas por que eu não paro de tirar essa fenda? Só que eu não conseguia um treinamento adequado. E aí que entra o Stefano Hermini, que ele me aceitou na clínica dele para passar, para aprender. Eu fui isso foi em qual ano? Foi em qual ano? Eu acho que faz acho que 16, eu acho. 16. É que eu já fui umas 3 vezes lá. Então, acho que a primeira vez foi nesse ano. E aí quando eu voltei, eu tinha aprendido e eu migrei. Eu simplesmente, não, o que estava faltando era isso. Ele foi muito hospitaleiro comigo, muitos procedimentos cirúrgicos. Eu entrei em todos os procedimentos com ele e fazia todos os eco-doppler com ele e aprendi muito. E quando eu voltei, eu estava muito seguro para fazer. Os primeiros procedimentos, como os casos mais difíceis da Shiva, nos primeiros, eu fazia o exame com ele, online. Uma coisa que ele se dispôs que foi muito legal. Sim, impressionante, início, né? O apoio que ele te deu. E depois, daqui a pouco, quando eu vi, eu não precisava mais fazer nada online, porque eu não estava... Inclusive, as outras vezes que eu fui para a Europa, eu não voltei tendo... Eu voltei com muitos aprendizados, mas, não cheguei a mudar nada da minha técnica depois desse treinamento com eco que ele fazia junto comigo. Assim, nas outras vezes eu fui muito por amizade, aprender algumas coisas, mas não trouxe tantas coisas de volta. Então foi mais ou menos isso. Ao longo do tempo eu fui vendo que os casos que eu eliminava nem sempre era aquela maravilha que a gente pensa, nunca mais vai voltar porque eu vou tirar tudo. Às vezes é o contrário, porque como a gente já discutiu na live da sociedade da semana passada, veio a morte e veio a aposta. Então, se tu destruir todas as veias de uma área da pele, a pele não pode ficar sem circulação, ela vai fazer outra. E às vezes faz pior do que a gente queria. Então essa é a ideia. E como foi a sua volta, a sua introdução aqui da técnica Shiva? A gente sabe que a Shiva ela tem décadas de existência, né? Foi na década de 80 que ela foi publicada. Confere? Isso. Até eu tenho eu coloquei aqui, depois a gente coloca o vídeo daqui, o Claude Franceschi, que é quem desenvolveu a técnica, mandou um recado para a nossa live, e o Stefano também. Depois a gente fantástico. Mas basicamente assim, lá em 1980, o Claude Franceschi ele se deu conta que, na verdade é uma coisa que a gente sabe há muitos anos, que o teste de Pertz, quando tu passa uma borracha na perna, a veia murcha quando a pessoa caminha. Aí a ideia que ele teve foi o seguinte, quem sabe eu passo uma borracha lá por dentro para nunca mais ela crescer. E a partir daí que eles desenvolveram toda a teoria dos shunts. Então, na década de 80, a coisa era um pouco mais, digamos assim, em desenvolvimento. Em 88, teve uma reunião de várias pessoas que estavam fazendo isso, e nessa reunião eles definiram os preceitos básicos de como se faz. Depois disso, houveram algumas modificações na técnica, mas basicamente de 88 para cá, a técnica sofreu poucas modificações. Só alguns ensaios clínicos que sugeriram que valia a pena, alguns casos, valia a pena estagiar o procedimento e etc., que acrescentaram algo. Mas a técnica básica é desde 88. E como começou a sua experiência aqui no Brasil, lá em Porto Alegre? Você mora... Sua carreira foi feita toda lá. Quando você começou a Shiva, como que foi? Como você introduziu essa ideia que não é nova, mas que aqui no Brasil não tem essa penetração? Eu conheço alguns cirurgiões, inclusive aqui em Belo Horizonte tenho pelo menos um amigo que já fez a Shiva por um tempo, mas a gente sabe assim que uma das coisas da Shiva é a necessidade que a pessoa tem de um treinamento muito esperto em Doppler vascular, né? E aí, como que foi sua experiência introduzindo a Shiva em Porto Alegre? Como que você começou? Você começou a divulgar? De que forma? Como que as pessoas começaram a ter acesso à Shiva? Sim. Bom, basicamente, Cláudia, assim,
Uma coisa que faz 100 anos não, mas pelo menos faz uns, não vamos entregar nossa idade, mas faz mais de 20 anos que eu escuto todos os dias, é o seguinte, ó, mas doutor, o que vai acontecer depois que tirar minha safena? Isso acho que não tem um dia, talvez sábado e domingo que eu não atendo, não escutei isso, mas assim, no dia de semana não tem um dia que eu não escute isso. E a gente aqui no Brasil sempre teve aquela explicação simplória de dizer, não, o sistema profundo, ele toma conta de tudo, o que é uma explicação extremamente simplória e não baseada em ciência, né? Então, tu sabes que à medida que eu comecei quando as pessoas me perguntavam isso e eu comecei a dar uma explicação mais profunda, na verdade, eu não precisei nem explicar muito o que era a Shiva. Tu explica, olha, o que acontece quando tira a safena? Não, quando acontece isso, isso e aquilo. E aí as próprias pessoas decidiam o que queriam fazer. Tu entendesse? Então, assim, no início, bem no inicinho, eu continuei, como eu te falei, naqueles primeiros anos em que eu fazia a Shiva incompleta, eu continuei eliminando a safena, então o paciente decidia, mas eu acabava eliminando junto também, fazia a Shiva junto. Mas depois eu parei totalmente de fazer e explico, olha, eu vou deixar por esse motivo. Quem não quiser fazer, tem clínica do outro lado da rua, vai e faz a cirurgia lá. Se quiser fazer comigo, faz assim. E eu estou bem satisfeito, assim, eu tenho tido bons resultados. Sobre o treinamento que tu perguntaste, realmente tem um estudo bem interessante. Lá em 1989 e 90, virou uma febre na Europa Shiva. Tá? Então só falavam nisso durante uns tempos. Então, começou muito hospital a fazer o procedimento. E notaram que tinham hospitais que tinham resultados ótimos e hospitais que tinham resultados péssimos. Então, tudo depende de tu tem que ter um serviço guiado para isso. Não adianta aquela coisa, o cara ele preserva na segunda e na terça ele não preserva, e daí na quarta ele preserva. Isso, pela experiência europeia, não funciona. Então, é uma coisa que tem que ter uma decisão mais profunda, assim. Ô Felipe, eu estou vendo que tem, diferente da nossa live lá da Sociedade Brasileira de Angiologia, hoje a gente tem pessoas não médicas. Sim. E eu queria que você tentasse falar o que é Shiva, né? Shiva é C-H-I-V-A. Vamos começar por esse acrônimo aí. Vamos tentar dar, porque tá? eu tenho certeza que o pessoal deve estar se perguntando, mas mas que coisa é essa? Que só eles falam isso, né? Tá. E o pessoal médico da outra Shiva live seria, já tinha... é um acrônimo, cura da insuficiência venosa ambulatorial, só que é em francês, tá? E qual é o pressuposto da Shiva? O pressuposto da Shiva é que as nossas veias, elas não são doentes por si, elas estão sobrecarregadas, as varizes. Funciona mais ou menos como uma mangueira do bombeiro. Durante o incêndio, o bombeiro coloca a mangueira no hidrante e abre a torneira do hidrante. Aquela mangueira fica enorme e joga milhões de litros lá para cima. Se o bombeiro fechar essa torneira do hidrante, normalmente essa mangueira ela murcha e tu pode dobrar, colocar embaixo do braço e levar para casa. É mais ou menos esse o princípio que o Claude se deu conta em 1980 e poucos, que se resolvesse o que estava inchando as veias, tu poderia resolver sem tirar a veia, o que não estimula muita reação ao redor. Então essa é a técnica, é fechar os vazamentos, fechar a torneira que está inchando a veia e com isso a veia murcha. Uma das características que eu acho importante a gente frisar aqui é não só a safena é preservada, como também a retirada de uma quantidade de veias mínima necessária para que o paciente venha ter a resposta. Então, eu acho que isso até é uma diferença, por exemplo, que o Asval também é uma técnica que preserva a safena. O Asval, ele diminui muito o reservatório venoso, então ele tira as varizes junto. A Shiva, ela parte de um pressuposto de que se tu tirar da onde o sangue vem, aquela veia vai murchar. Então, a gente basicamente tira muito pouco. Tu fecha a torneira da onde está vindo e com isso as veias murcham. E diminui muito a dissecção, por exemplo. Dá para fazer com anestesia local e a pessoa, tu põe a meia elástica na sala e a pessoa vai embora, pode ir para o shopping center no mesmo dia ou para um restaurante. Então, o pós-operatório é uma coisa bem tranquila, porque tirar a veia é muito doloroso no pós-operatório e dá muito hematoma também, né?
E uma das coisas também que nós não frisamos, mas é bom a gente falar com as pessoas que estão assistindo, é que a anestesia da técnica, né, Shiva, é anestesia local. Isso é um fator também importante. Né? Eu sempre tenho na sala, por segurança do paciente e minha também, eu sempre tenho um anestesista, para caso a pessoa fique nervosa, o cara pode fazer um pouquinho de sedação, alguma coisa assim. Mas a instrução para o nosso anestesista e ele já está acostumado com o protocolo, ele fez um protocolo todo para Shiva, o Rote. Então, assim, ó, a instrução é quanto menos, melhor. Então, se possível, se é uma pessoa que está bem tranquila, a gente faz o mínimo possível, que é para a pessoa terminou, veste a meia e tchau. Se tem uma pessoa muito nervosa, também não tem por que deixar a pessoa sofrendo ali, extremamente nervosa, ele faz um pouquinho de sedação. Ô Felipe, e que recado foi esse? A gente tem o prazer aqui de ter um recado, né, um vídeo do próprio criador da técnica Shiva, que nos deu o prazer aí de mandar uma mensagem para a gente. Hoje eu estava comentando com o Claude Franceschi e com o Stefano Ermini da Europa. Um mora na França e outro em Florença. Estava comentando da nossa live aqui. Eles gostaram até, estavam meio a fim de participar, mas daí tu imagina, fazer tradução simultânea de um pouco de inglês, um pouco de francês, um pouco de italiano, isso é um troço muito louco, né? Então eles mandaram um recado, cada um mandou um recado para as pessoas, assim, da opinião deles. E aí nós temos que ver se conseguimos colocar ao vivo aí, de repente fazer alguma tradução, gente, alguma coisa. A coisa importante aqui, que eu não sei se está todo mundo entendendo. Essa técnica Shiva, ela foi descrita, ela foi publicada cientificamente na década de 80, se não me engano, meados, né, Felipe? 88. Final da década de 80, pelo professor Claude Franceschi, na França. E tem um outro luminar dessa técnica, que é o professor Ermini, na Itália, não é isso? Isso. E ambos estão aí ativos e promovem a técnica. A gente tem um grupo muito grande associado a eles. E eles mandaram um recado para a gente. Será que a gente pode escutar o recado do professor Franceschi primeiro aí? Vamos tentar. Tu acha que consegue colocar? Uai, eu vou tentar. Vamos ver se vai. A gente tem aquele quadrinho, não é isso? Vamos ver aqui que ele... Felipe, eu teria que ter baixado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou filmar a tela aqui do meu computador. Por quê? Porque eu não baixei na seleção do... Tem que baixar no rolo, mas eu também não sei se o vídeo passa. De repente, filma a tela do computador e eu faço uma tradução simultânea aqui. Nossa. Ele não tá... Meu computador não tá abrindo aqui. Eu teria que baixar primeiro no Instagram antes de ter entrado. Tá. Será que você consegue... É que para mim, de convidado, não entra essa opção. Eu posso tentar fazer uma filmagem da tela aqui. Eu acho que é bom... Vamos fazer então. Boa noite, sou o novo paciente do Dr. Felipe, o primeiro a me dar toda a atenção e me explicar minuciosamente o procedimento. O Ângelo está falando aqui, Felipe, seu novo paciente, você deu uma explicação minuciosa, ele está super feliz. Que bom que o Ângelo está assistindo, que bom que o Ângelo está assistindo, tá bom. Então vamos aqui, deixa eu colocar o vídeo do... Deixa eu colocar o vídeo do professor em inglês, mas basicamente acho que dá para entender e qualquer coisa a gente... Ele não abriu aqui no meu Mac, ainda bem. Tá, então vamos lá, ó. Só vamos aqui, ó. Tá faltando o som. Aí, tá dando para ver. Tá, agora vai. A good congress. A good meeting about Shiva. Uma boa reunião sobre Shiva para vocês. And especially for this spirit of great Sapphirus vein, because it's important, yes. E é que ele fala francês, né? Então o inglês já tem um pouco de sotaque, mas e uma coisa que é muito importante é preservar a veia safena. For you, for your colleague, but especially for the patients.
Isso é importante, muito importante para você, para os seus colegas, mas especialmente para o paciente. Agora eu vou passar uma vez desde o início ali, então. Joia. Hello, Felipe. I wish you a good congress, a good meeting about Shiva, and especially for this, to spare the great saphenous vein, because it's important for you, for your colleague, but especially for the patients. So, have a good meeting. Bye. Então, esse é o recado do Claude. Basicamente, assim, ele é o responsável por desenvolver, ele que teve essa ideia lá em 1980, que as varizes elas são tipo uma mangueira de bombeiro. E isso é uma coisa que foi muito falado no início dos anos 1900, 1800 e pouco, mas depois simplesmente sumiu do mapa, e ele trouxe para o mapa depois. E na Europa é uma coisa que é bem... se fala muito disso. Aqui é uma coisa que ficou um pouco mais esquecido, assim. O Felipe, uma das coisas que eu acho importante, sempre que a gente aborda isso, e aí eu falei isso lá na live da semana passada da sociedade, e eu faço questão de registrar. Eu acredito, o meu pensamento é que essas questões de tratamento do sistema venoso, que parece uma cirurgia tão corriqueira, né? Cirurgia de varizes, quase todo mundo, quem não fez ainda vai fazer. É algo que parece quase banal. Mas sim, o meu pensamento é que é um grande desafio na medicina, é um grande desafio na nossa especialidade. E eu sou uma pessoa assim, que quanto mais eu me dedico a conhecer, mais fascinada eu fico pelo sistema venoso. Inclusive, assim, essa semana, anteontem, eu atendi no meu consultório o caso de uma pessoa, uma jovem, e essa pessoa veio para fazer uma avaliação, não é aquela pessoa que veio, eu quero saber como está, tem história familiar, e realmente essa jovem tinha um refluxo proximal de safena, com válvula terminal insuficiente, e eu achei surpreendente porque realmente a aparência externa, né, das pernas dessa jovem não demonstravam isso. Mínimos, pequenas veias, uma coisa discreta. Então, assim, eu não me canso de ficar fascinada com a história das veias, com esse problema, porque a gente se depara com isso de uma forma, assim, frequente. Quantas e quantas pessoas jovens, que não têm uma aparência de veia, que tem ali uma insuficiência, muitas vezes, de safena, que ela é importante. Então, esse caso, sim, essa menina, ela veio e aí, quando eu comecei, fiz aquele teste na junção safeno-femoral, né, que é o teste, manobra de Valsalva, para testar a válvula que junta a safena com a veia profunda, que é a veia femoral, e veio aquele refluxo vigoroso. Então, a primeiríssima coisa que eu pensei, né? Primeiro, é uma insuficiência importante de veia safena, que não era tão percebida pela paciente. Em segundo lugar, outra coisa que chama atenção e que eu acho muito importante a gente ressaltar aqui, é que a queixa da paciente era maior na perna contrária, onde não tinha nenhum refluxo em safena. Você vê coisa, isso, né? Não sabia? Você vê mas isso, com certeza. Então, tem pacientes com muito sintoma que às vezes tu vai lá e é uma veia só que está doendo, não tem quase nada além disso. Né? Nesse caso, além de ser não aparente, não era algo que causasse um sintoma importante. Talvez essa paciente se queixava, a perna às vezes fica cansada, um pouco pesada, mas não era nada que fez essa paciente. Ela foi porque uma história familiar, ela queria ficar ciente se havia alguma coisa, e se fosse para queixar de um lado, era o lado oposto ao lado em que essa safena estava insuficiente. Então, vou fechar meu primeiro pensamento.
acho fascinante a doença venosa, não me canso de estudar, eu respeito profundamente, não acho uma questão simples. E eu ressalto muito isso. Eu tenho minhas técnicas preferenciais, eu tenho como lema na minha vida procurar preservar a safena sempre que possível. Não advogo que 100% das vezes é possível, mas advogo que, em se tratando de uma paciente jovem, de uma doença que não está ali escancarada, que essa paciente está com veias enormes, com queixas importantíssimas, nós não devemos correr com esse tratamento. Se a pessoa não tem um pensamento assim, eu preservo safena sistematicamente, pelo menos que ela não corra com esse tratamento no sentido de fazer uma ablação, eliminação completa. Por quê? Porque nós podemos trabalhar com esse paciente e, se for fazer um tratamento, dar preferência para um tratamento preservativo e minimamente invasivo, como é Asval, como é Shiva. Porque essa paciente ela vai manifestar a doença o resto da vida. Né? Se é uma pessoa jovem, ela vai manifestar a doença o resto da vida. Não, e para acrescentar uma coisinha só, e a gente está falando dos casos cirúrgicos, que é a minoria, porque a maioria dos casos, às vezes, se resolve uma veia que está incomodando e dando sintoma, a pessoa pode ir muitos anos sem aquilo incomodar, até a próxima veia aparecer, né? Então, assim, isso aí pode... a gente tem que levar em consideração que a escleroterapia, o laser também, cutâneo, também tem um efeito importante para isso, né? Exatamente. Foi aí que nós começamos também a fazer esses estudos, achar insuficiências de safena que não eram insuficiências tão grandes e que tinham pouco sintoma, e que nós começamos então a fazer o tratamento de laser, né, com escleroterapia líquida, que nós foi uma técnica criada pelo professor Kazuo Miyake, com quem nós aprendemos, nós damos muito valor ao trabalho do professor Miyake. E aí, como nós estudamos esses pacientes sem pressa, não vamos preservar a safena, vamos começar a tratar essa veia sintomática, essa veia que está aqui mais, esse conjunto de pequenas veias mais aparentes, e vamos caminhar com esse paciente. E aí, durante anos, né, já temos... Sim, eu já muitos tenho vão bem, exatamente. Eu tenho 7 anos que eu trabalho com essa técnica, e realmente nós começamos a trabalhar com o Clax, preservar a safena, e os pacientes estão muito bem, tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista estético, quanto com as suas safenas preservadas, uma grande parte desses pacientes. É isso Verdade. Que você está observando? É isso que a gente tem, esse o nosso objetivo, né? E de preferência, se a gente pegar um paciente muito cedo, às vezes estou eliminando as veias pequenas que irão degenerar aquela safena com os anos, tu consegue, digamos assim, controlar a situação. Alguns casos não vai conseguir, a coisa piora com o tempo, aí tu pode precisar de algum procedimento maior, mas até para deixar claro, às vezes vai ter bastante gente que não é leiga assistindo, assim, a maioria dos casos nunca vai precisar de uma cirurgia, né? Então, isso a gente tem que saber. Eu acho que é importante a gente dar uma palavrinha sobre a classificação CEAP, né, que é uma classificação internacional, e a gente... Aqui, a doutora Cláudia e o doutor Felipe encontrou mais problemas na minha perna direita, e a que sempre me incomodou foi sempre a perna esquerda. As aparências realmente enganam. É seu paciente, Ângelo. Tá? Ele está comentando isso, ele está marcado com você, Felipe. Obrigada, viu, Ângelo, pelos seus comentários. E realmente isso acontece muito. O que a gente vê é o seguinte, é que eu gosto de falar que a veia safena é uma veia completamente... É uma personalidade à parte, porque a gente lembra aquele tempo, né, Felipe, que eram feitas cirurgias e tirava as 4 de uma pessoa. Era horrível aquilo, mas que também a gente vai evoluindo também, né? Como a safena, eu não sei como é que vocês chamam aí em Minas Gerais, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma rodovia que digamos assim, leva todo mundo de um lado ao outro do estado, que o apelido aqui é Freeway, tá? Mas seria uma rodovia de alta velocidade. Eu sempre falo para os pacientes que
a safena é a freeway da perna deles. Então, o que acontece quando se tu pegar a freeway e encher de pedra no meio do caminho, o cara tiver que dar volta pelas cidades para chegar no outro lugar, ele vai demorar muito mais, né? Então, a questão da safena muito é isso, ela é a veia, das superficiais, ela seguramente é a veia mais importante da perna, e ela tem suas funções. O Arente está falando aqui que Dr. Felipe Fatini e Shiva me fizeram repensar e reaprender a realizar o ecodoppler venoso dos membros inferiores. Obrigada pela... essa é a doutora Anne. Doutora Anne Arendt. A doutora Anne Arendt. Desculpa que eu falei Arendt, porque eu não estava conseguindo entender. O nome está muito grande. Louise Arendt. Desculpa. Doutora Anne, tu sabes, Cláudio, que assim, a doutora Anne, ela é aqui de Porto Alegre também, e ela me acompanha em muitas Shivas aqui. Então, a doutora Anne é uma que está em treinamento, daqui a pouco ela já tá fazendo Shiva bastante, assim. A doutora Anne, ela está aqui para nos prestigiar aqui, que bom. Obrigada, bem-vinda. E, gente, uma das coisas que a gente gosta também de falar é que essas técnicas de preservação de safena são técnicas que implicam num estudo muito aprofundado, no conhecimento da hemodinâmica, de acordo com os achados do estudo ultrassonográfico. Então, eu advogo muito que o estudo ultrassonográfico não deveria ser somente um estudo de diagnóstico estático. Eu fui lá, fiz o exame, está aqui esse problema. Não, a gente tem vários testes para fazer durante o estudo. Por exemplo, esse caso que eu realizava, que eu citava aqui da jovem, ela tinha uma grande tributária da coxa, que saía mais ou menos no terço médio da coxa, e eu pedi a essa paciente, eu peço a própria paciente para fazer, eu marco ali onde é que está essa tributária, peço para ela fazer a oclusão com o dedo, né? É um teste que está descrito na literatura, e o refluxo, ou ele vai ser abolido, ou ele vai reduzir sensivelmente, porque esse é um caso clássico em que se a gente desconectar essa tributária, a gente vai ter uma melhora desse caso, desse refluxo na safena. Né? A gente tem um estudo de Zamboni, por exemplo, que no primeiro ano de tratamento, em casos como esse, que tem um refluxo terminal e uma tributária no meio da coxa, não abaixo do joelho, mas alta, que 100% das safenas voltam à competência total. E isso é uma coisa que a gente quer falar, que a gente quer discutir mais, quer falar, gente, vamos fazer... O Hermine tem depois a gente põe o vídeo do Hermine, ele faz uma comparação muito interessante entre a cirurgia de varize tradicional e a cirurgia oncológica. Que na verdade, uma frase muito interessante que ele fala muito é o seguinte, que a insuficiência safena não está tratando câncer na safena. Então, aquela coisa nossa de destruir tudo e tal, às vezes vale a pena repensar. E quanto mais simples for o caso, mais tem que repensar isso, né? Sim, Cacau de repente eu passo o vídeo dele aqui, de repente quando der tempo vamos passar o vídeo Deixa eu falar dele. o comentário. Cacau Beto, aprendi muito recentemente quando escrevi um capítulo para o livro do Dr. Felipe. Então, enquanto o Dr. Felipe acha aí o vídeo do professor Hermine, eu vou falar para você, gente, que o Dr. Felipe está quase pronto um livro que deve sair esse ano sobre preservação da safena aqui no Brasil. Então, trata-se de um trabalho muito sério, de um trabalho científico, e está aí o professor Hermine. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Tá, eu vou fazer aquele sistema que eu fiz de ir parando para traduzir, que ele está falando em italiano. Tá ótimo. Ciao a tutti, io sono il dottor Stefano Hermini e vi sto parlando da Firenze, dove adesso sono le ore 19:30 e quindi per noi tra un po' è quasi ora di cena. Ele disse, eu sou o professor Stefano Hermini, estou falando de Firenze, naquela hora eram 19h30 em Firenze, na hora que ele mandou esse vídeo para cá,
E ele disse que já estava quase na hora da janta, que tu sabe que italiano, o cara já acorda pensando na janta, né? Vamos ver o que mais. Tá fácil, né? Dunque io faccio CIVA da 30 anni e in questi 30 anni non mi sono mai avvicinato alle moderne tecniche quali laser, colla, eccetera, eccetera. Bom, ele diz que faz Shiva há 30 anos e que nesses 30 anos ele nunca precisou se aproximar, fazer as técnicas ditas modernas, tipo laser, cola e outras coisas assim. Vorrei assumere il perché di questa mia scelta. Prima di tutto una considerazione molto semplice. Le varici. Bom, ele vai falar por que ele fez essa escolha e é uma consideração muito simples. As varizes... Sono una malattia di origine genetica, quindi nessun trattamento è in grado di guarire il paziente. As varizes são uma doença genética e nenhum tratamento cura o paciente. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito na nossa cabeça, que às vezes na ideia de curar a gente não vai curar. Eu vou fixar esse comentário, tá? Nenhum tratamento cura. Tá, eu vou passando aqui. Origine nei primi dubbi sul tipo di approccio oncologico alle vene varicose. Togliendo la safena il paziente non è guarito, il paziente è... Ele diz que ele tem um conceito que a origem desses tratamentos é muito dúbio, a origem desses tratamentos que destroem e tiram a veia safena e as varizes, que é um tratamento como se fosse oncológico e que no final tu não cura o paciente varicoso, porque ele continua sendo varicoso, só que varicoso sem a safena. E resta un paziente varicoso, però dopo l'intervento sarà un paziente varicoso senza la safena. Senza la safena. Altri motivi, me ne sono moltissimi, ma non ho il tempo di... Tem muitos outros motivos, mas não tem tempo para falar, porque eu pedi para eles fazerem um vídeo bem curtinho, né, se fosse fazer. Riassumere tutti, un altro motivo importante è, per esempio, la possibilità di usare la safena nei bypass arteriosi e... Muito importante a safena para o bypass arterial, né, manter. E come via derivativa in caso di ostruzione trombotica o traumática delle vene profonde. Isso e também uma vantagem de manter, além do bypass, é que o corpo pode usar ela como uma via derivativa para o sangue, caso a pessoa tenha uma trombose profunda ou sofra um trauma de veias nesse mesmo membro. Com questo concludo, vi saluto, buona serata e buon lavoro. Então ele conclui e manda um oi para todo mundo e dá uma boa noite. Boa noite. Ô Felipe, deixa eu mencionar aqui, foi dito aí que em caso de trombose venosa, quando você tem uma obstrução numa veia profunda e uma via importante, a safena, que é uma veia superficial, muita gente pensa que a safena é profunda. Não, a safena é a rainha, a grande rainha do sistema superficial. Porém, quando a pessoa tem uma obstrução no sistema profundo, que é uma trombose venosa profunda, muitas vezes a safena, ela arregaça as mangas e faz o papel de uma via alternativa com bastante competência. Confere? Com certeza, né? Os pacientes com trombose venosa profunda, às vezes a gente vê aquela trombose venosa profunda que o paciente desenvolve um monte de varizes, aí começa a drenar pela safena. Quando a safena aumenta de calibre, os sintomas de edema e dor na perna melhoram pós-trombose. Né? Isso é muito comum, é a rotina, na verdade, né? Então, uma trombose grande. Lembrar, gente, que a gente está vivendo uma pandemia que começou parecendo um vírus respiratório, né? E hoje, no decorrer dos meses, com um aprendizado intensivo, a gente está vendo que a Covid também é uma doença vascular e uma doença trombótica, quando complica, né? Os pacientes que estão complicando com Covid têm um contingente muito grande que complica com eventos trombóticos. Então, é mais uma coisa... Eu tenho atendido no consultório trombose venosa, assim, muito. Eu não fiz estatística ainda, esperar o ano terminar para fazer, mas eu te diria que é mais do que o dobro no ano passado.
Assim, a minha impressão clínica. Talvez tenha alguns vieses, porque daqui a pouco é porque também ninguém quer ir na emergência, né? Então os caras estão se acotovelando para ser atendido no consultório e descobrir a trombose no consultório. Mas que está tendo muito mais trombose esse ano do que no ano passado, no meu consultório tá. Ô Felipe, a Deise Júnior está perguntando aqui se fazer exercícios físicos ajuda a prevenir as varizes. Vou deixar para você responder. O Deise, assim, ó, tem algumas questões sobre isso. Então, o que é provado sobre isso? Por exemplo, exercícios físicos exagerados, principalmente as pessoas que tomam hormônio junto e etc. Isso é provado que piora a situação, tá? Então, é muito comum a gente ter que tratar no consultório halterofilista e etc., que a perna começa a ter sintoma por causa talvez do hormônio e excesso de exercício. Mas ao mesmo tempo, o sedentarismo total, aquelas pessoas que não fazem nada, tá? Acaba que fica com pouca musculatura da panturrilha e acaba aumentando a gordura corporal. E a musculatura da panturrilha é muito importante para bombear o sangue da perna de volta para o coração. E a gordura corporal aumentada, ela aumenta a quantidade de sangue circulando no sistema superficial, que também acaba aumentando a necessidade de bombear para cima. Então, assim, o ideal seria a pessoa ficar no meio do caminho entre alguém que não faz nada e alguém que faz demais, assim. Exercício normal, academia, 3 vezes por semana, caminhada, coisa assim, é ótimo para a tua circulação. Essa seria a resposta. Eu vou cumprimentar aqui com calçados e coisas assim, adequados, meia e etc. Uhum. Vou cumprimentar o Sérgio. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Eu vou cumprimentar a Patrícia, que falou perfeita colocação quanto à relação Covid e alteração vascular. Eu creio que a população está bem, já está bem familiarizada, né, com esses problemas da Covid. E temos aqui a Camila. Tem uma pergunta, Felipe, também. Bom, depois a gente faz aqui, acho que a pergunta talvez seja da Patrícia. A Patrícia mandou uma pergunta por escrito, daqui a pouco que a gente pode... Eu vou ler o comentário da Camila e depois você lê o da Patrícia. Tá. Sou psicóloga, especialista em cardiologia. Trabalho as questões emocionais relacionadas a doenças cardiovasculares. Adorei a live. Parabéns ao Dr. Felipe e à doutora Cláudia. Obrigada, muito que legal, obrigada. Obrigado, Camila. Que bom. Pelo seu depoimento, seu trabalho é muito importante. Assim. E uma coisa, daqui a pouco, até essa pandemia, a Camila sabe melhor que nós, de repente ela comenta alguma coisa. O que essa pandemia, esse troço de ficar em casa, fez com as pessoas é assustador. Então, muito talvez dessas tromboses é porque as pessoas estão paradas em casa, né? Não estão se mexendo, e cada vez mais nervosas, gente que não quer sair de casa, então a situação está bem complicada esse ano, né? Não é um ano muito tranquilo. Você falou que chegou uma pergunta aí para você. A Patrícia, ela mandou uma pergunta que na verdade, a pergunta seria mais ou menos o papel assim, ó. Eu não examinei ela me mandou a pergunta, mas assim, ó, que ela tinha colaterais que iam para uma perfurante. E a pergunta dela é sobre essa relação de colaterais e perfurante. Então, tem uma coisa interessante disso, que é assim, ó. As perfurantes, elas podem ter vários tipos. E uma coisa isso até no nosso livro novo de Shiva, que vai sair até o final do ano, vai ter um capítulo só disso. Mas assim, as perfurantes, elas foram lá em 1930, quando não existia nem ecodoppler e nem exame de radiologia, não existia nada, elas foram consideradas as culpadas por tudo, por causa de um estudo que dissecou 2 pernas, e desde então a coisa nunca foi tão reavaliada assim. Qual é a impressão hemodinâmica da coisa? A maioria das perfurantes, elas são mais o jeito do sangue voltar para o sistema profundo e ir para o coração do que a fonte da doença. Principalmente as perfurantes mais distais. As perfurantes de coxa e a junção safeno-femoral nada mais é que uma superperfurante também. Então, as junções e as perfurantes mais altas, elas podem estar mais relacionadas com a doença, assim, mas aí não é o caso. Se tem uma colateral que vai para uma perfurante de baixo, possivelmente essa perfurante é o tratamento que o corpo da pessoa deu para o caso. Se agora é uma perfurante alta que cria um monte de varizes quando a pessoa fica em pé, possivelmente seja o contrário. Então, isso tem que avaliar caso a caso, né? Ô Felipe, a Elisângela está dizendo, realmente minhas pernas estão inchando mais nessa época. Gente, é impressionante. Todo dia se atende muitos pacientes falando a mesma história e é impressionante como são pessoas assim,
pessoas super jovens, pessoas que estão ativas fisicamente, com uma saúde muito boa, com hábitos saudáveis, mas que estão ficando, por exemplo, professores que estão ficando na frente da tela muitas horas, os próprios psicólogos, publicitários, pessoas que estão trabalhando home office de forma geral. Então, a queixa é uma coisa impressionante. E agora, com a entrada do calor, não sei como é que vocês estão aí em Porto Alegre, mas aqui em BH deu uma esquentada violenta. Então, aquilo que a gente via no verão, né, Felipe? Eu achei interessante que, assim, o que a gente via no verão, viu no inverno. Você já viu muita gente descompensando numa temporada que não é comum acontecer. Verdade. Nossa especialidade ela é sazonal. Quando chega o inverno, é parte arterial que começa a complicar. Quando chega o verão, é a veia. E aí, esse ano foi o contrário. Foi o contrário. Pois é. Então, assim, é impressionante. Essa queixa da Elisângela, trabalho muito sentada. Realmente minhas pernas estão inchando mais. Gente, começa a procurar um angiologista, porque o calor nem bem chegou. Isso aí piora e piora muito. E com medidas que a gente, com diagnóstico, com medidas que eu considero relativamente simples, a gente tem uma melhora boa e rápida, tá? Então, vamos procurar, né, os especialistas. Você tem uma visto outra isso coisa, muito? Eu tenho visto bastante. Uma outra coisa que eu tenho falado muito com os meus pacientes é assim, ó, o pessoal, o coronavírus, ele passa de ser humano para ser humano. Então, não existe motivo nenhum para uma pessoa ficar com medo do coronavírus e não caminhar num lugar totalmente sozinha. Então, às vezes, a pessoa está ficando pior de ficar trancada do que se ela fosse para um lugar bem aberto, sem... Claro que não vai se meter na beira da praia com 8.000 pessoas ali, que a gente tem visto as fotografias. Mas, por exemplo, vai para uma praça num horário que não tem ninguém para dar um passeio, não cruza por ninguém, a chance de pegar coronavírus nessa praça é muito próximo de zero. Daqui a pouco é mais fácil pegar recebendo um telepizza na sua casa. Então, isso mantém a saúde da pessoa e não prejudica, né? Então, eu tenho sugerido para as pessoas manterem algum grau de exercício, mas não se metendo com muita gente. Sim. A Camila, que é a psicóloga, que atende pacientes cardiovasculares, ela falou que tem atendido muitas crises de ansiedade, pânico. Sintomas depressivos aumentaram com o isolamento. Foi o que você falou, né, Felipe? A gente tem essa impressão, mas ela tem a impressão, digamos assim, de lidar todo dia, profissional, né? Mas a impressão que eu tenho é que o pessoal complicou muito a vida das pessoas, e isso de ficar parado complicou a circulação venosa também. Mas isso, na verdade, o tempo que vai nos dizer. Assim como a maioria dessas coisas do Covid, nós vamos descobrir com o tempo, né? O que foi certo, o que foi errado e tal. Ô, Felipe, a gente está chegando aí à reta final, né? Infelizmente, está passando muito rápido, o assunto é interessante. Então, eu queria dar para você esse tempo, né? Antes que a gente comece a correr contra o tempo aqui, esse momento para que você possa fazer um resumo, um fechamento, enfatizar aquilo que você acha importante para quem está assistindo aqui com a gente. Bom, a gente conversou muitas coisas, mas a gente acabou não entrando tanto na parte técnica, assim, de por que preservar essa fena, né? Então, assim, ó, eu vou dizer por que eu acho que é uma coisa interessante. Assim, primeiro, isso que o Hermine falou ali de manter para bypass, e de se a pessoa tiver uma trombose ou um trauma na perna, o trauma na Europa é o cara cair de uma escada e luxar um osso. O trauma aqui é tomar um tiro na coxa, mas igual machucando a veia femoral, o cara se deu mal, né? Então precisa dessa fena, tá? E além disso, então, tu tem essa coisa do bypass, do desvio natural. E tem uma coisa que é uma coisa em estudo ainda, mas que tem alguns estudos que mostram que quanto mais veia tu elimina, mais tu estimula que apareça. Então, às vezes, por isso é um dos motivos também que eu considero que a recidiva pode ser mais controlada se tiver essa fena. Em vez de, quando tu tira essa fena, voltar e dar 10 voltas numa perna, numa colateral, até achar uma perfurante, acaba que ela vai para essa fena. Então, fica mais anatômica a recidiva, e às vezes, até se estiver bem drenada aquela safena, pode nem ter sintoma clínico, né? Então, acho que seriam essas digamos, os principais motivos para manter vou a falar progressão da doença. A progressão da doença também, daqui a pouco com a safena, ela fica mais anatômica.
É isso aí. Eu até vou fazer um comentário que eu acho muito importante, né? Pessoas que tiveram aquelas cirurgias em que se tirava safenas jovens, às vezes a pessoa tinha tido assim 2 gravidezes, 3 gravidezes, então vamos agora tentar resolver e tirar as safenas aqui. Porque, gente, é importante falar que a medicina como todas as ciências, ela está em movimento, né? A gente, como na Covid hoje a gente não tem várias respostas, não tinha naquela época um simples não, hoje é simples, mas naquela época nem se sonhava num ultrassom. Não, era muito no visual, olhava aquelas veias, geralmente as mulheres que iam tratar, elas tinham varizes exuberantes, um pouco diferente hoje, que as pessoas vão mais precoces. Então, eles imaginavam, o problema está na safena. E essas pacientes que a gente pega aí com 20, 30 anos de cirurgia, eu vou usar a palavra, eu vou reforçar isso que você acabou de falar. São pacientes com varizes anárquicas, muito difusas, com uma dificuldade, um grau de dificuldade de tratamento muito maior. E elas são superficiais também, inclusive, e são mais visíveis também, né? Porque às vezes com uma recidiva mais profunda, tu enxerga menos do que uma recidiva mais superficial. Agora eu vou falar do Sérgio aí. O Sérgio é paciente do meu consultório, ele teve esse carinho aí de dar o depoimento dele, porque, o Felipe, o Sérgio me chega na sexta-feira à tarde, um jovem, um casal lindo, ele, a Denise, a esposa, e surpreendentemente aqui, olha, fui surpreendido com a trombose, pratico vários esportes, jiu-jitsu, pedal, musculação, surfo quando estou na praia. Olha o nível é um atleta, né? Porém, fiquei sem praticar todos os exercícios com isolamento, mas ele me disse que estava fazendo musculação. Então, é um jovem, uma vida muito saudável, né? O casal se alimenta muito bem, e apareceu com uma trombose. Então, ele deu um depoimento, tá aí no meu Instagram. Quem quiser ver o depoimento do Sérgio, tá aí no meu feed. E para a gente saber o seguinte, é um jovem que não tem um pingo de aparência de ser uma pessoa que tenha trombose. Ele fez o vídeo porque ele disse, eu achava que dava em idoso. E se é uma pessoa que faz um tratamento mais radical de varizes, né? Pode ser que essa safena, com certeza, vai ajudar muito numa recuperação aí no futuro. Que também tem uma coisa que a gente tem que deixar claro também. Tem aqueles casos onde também a safena é tão ruim que dá para salvar, mas que eventualmente também não dificulta. Então, assim, tem essa situação, mas é a minoria, né? Em muitos casos dá para a gente levar sem eliminar, né? Tá. Eu vou falar da Marli. Marli é uma querida minha. Ela está dizendo que sente muita dor nas pernas, muita fraqueza, ardor. Tem 43 anos, predisposição à trombofilia. E se o AS infantil ajuda. Marli, pode vir no meu consultório. Eu vou te olhar de novo. Isso aí não pode acontecer. Você pode vir urgente, que não é pra você estar assim, não. Pode vir, estou te esperando. Tá bom. Ô, Felipe, aqui, ó, eu vou deixar você responder a Patrícia. Obrigada pelas orientações. Tenho antecedente de safenectomia aos 24 anos. E hoje, após uma prévia análise, apareceram muitas perfurantes, refluxos e persistência de dor, peso e inchaço. Entendi. Aí a questão da safenectomia é mais ou menos isso. O que acontece? Quando tira, tem um vídeo no meu site, se alguém quiser olhar, é shiva.net.br, o site da Shiva, tá? Isso. Então, assim, ó, o que acontece quando tu tira uma safena? O sangue daquelas colaterais que ficaram órfãos, porque quando tu tira a freeway, vão sobrar digamos assim, as estradas que vão até ela, tá? E esse sangue fica ali circulando de uma forma mais difícil e acaba criando varizes. E essas varizes, elas precisam ir para o coração. E como é que elas fazem para o coração? Elas têm que achar uma perfurante. Então a gente tem que ter muito cuidado nesses casos, porque normalmente esse tipo de variz, depois que tirou a safena, ela é mais o tratamento do excesso de colaterais subcutânea do que o teu corpo deu, do que a doença em si. Então muitas vezes, se tu resolver as colaterais subcutâneas em excesso,
já vai melhorar o edema e etc. Tá, então... Tá? Então é mais ou menos isso. Cuidar para não culpar perfurante, seria o raciocínio. Ô Felipe, então eu queria tentar também falar algumas palavrinhas que eu considero importantes para ressaltar o mais fundamental, sob o meu ponto de vista, que seria o seguinte: você faz a Shiva, você saiu do Brasil para aprender, você é mestre nisso, é uma referência. Então, assim, é uma técnica que a gente tem como fazer aqui no Brasil de forma extremamente segura e tem essas grandes vantagens, já falamos. Nós temos outra técnica de preservação das safenas, que chama-se Asval, não vou entrar no detalhe, mas assim, dizer que nós temos são métodos na medicina chancelados para abordagem do tratamento da insuficiência da safena. A safena tem um problema, o que nós vamos fazer com a safena? Nós podemos ir lá e fazer uma cirurgia e extrair a safena. Nós podemos ir lá com o ultrassom e guiando uma fibra ótica de laser e fazer uma espécie de cauterização interna, que é a endoablação. Nós podemos usar os químicos, né, sob forma de espuma, e nós podemos preservar a safena com duas técnicas bem referenciadas, já publicadas, que são a Shiva e a Asval. Então, nós temos, não temos um consenso, esta é certa e as demais são erradas, mas nós estamos aqui trazendo os nossos argumentos e a nossa experiência clínica. E lembrar que muitas e muitas e muitas safenas que têm pequenas alterações de refluxo, nós nem ao menos operamos esses pacientes. Nós fazemos um tratamento dentro da clínica, dentro do consultório, usando a associação de laser transdérmico com injeções, que são as aplicações de escleroterapia líquida. Nós temos excelente resultado. Então, o que nós fazemos? Vamos agir com precisão cirúrgica, entre aspas, que não chega a ser uma cirurgia. Que não é uma cirurgia, exatamente. Fazendo assim, o mínimo necessário para trazer uma melhora na circulação, preservando o máximo possível, tanto a safena como toda e qualquer veia que não for essencial ser tratada, ajudando o paciente a perder peso, fazer exercício, usar meia elástica e caminhar com ele, né? E a maioria dos pacientes que a gente trabalha assim estão bem. O que você acha, Felipe? Concordo plenamente. E tem uma outra coisa que às vezes a gente não tem explorado com digamos, a profundidade possível. Tem um estudo em inglês e tem um consenso publicado na Oceania também sobre a meia elástica. A meia elástica, ela é um tratamento tão válido quanto a cirurgia, inclusive para o longo prazo. Por exemplo, na Inglaterra, o sistema de saúde pública definiu que não paga mais cirurgia para a maioria dos casos, porque como a meia funciona igual, as pessoas devem usar a meia, tá? Então, assim, aquela coisa... Claro, qual é o problema da meia? O que o ensaio clínico de meia e as meta-análises mostraram? O problema é que as pessoas, muitos não querem usar, né? Aí chegar, quando eu receito no verão, a primeira pergunta do paciente, tá, mas e o verão? Aí, o verão vai ter que usar também, porque a meia é tipo um casamento, e casamento é uma da antiga, até que a morte nos separe, né? Então, é uma questão complexa. Inclusive, amanhã eu vou fazer uns vídeos bem interessantes, assim, vai um pessoal com um estoque inteiro de meias elásticas lá no consultório, e nós vamos fazer... ensinar a calçar todos os tipos de meia e com todos os tipos de calçador. Nós vamos fazer Felipe, um vídeo bem legal amanhã. Eu tenho um vídeo no YouTube, viu, gente? Eu já vi. Tem um vídeo no YouTube que eu ensino com muita paciência como calçam a meia, e uma grande parte dos pacientes precisa corrigir o jeito de calçar a meia. Então, assim, vai lá, segue a gente aqui no Instagram se você está interessado, se você quer mandar direct. Sempre a gente vai falar desse assunto. Agora eu vou pegar o meu hóspede e dar esse último minuto para ele falar o que ele quiser e despedir de todo mundo. E obrigada a todo mundo que participou aqui. Agradeço muito. Fala, Felipe. Bom, então eu agradeço muito, Cláudia, o convite. É um assunto que eu adoro discutir, porque isso na verdade,
eu hoje em dia só estou fazendo esse tipo de procedimento e gosto muito de fazer, estou envolvido em estudo científico sobre isso, então assim, é uma coisa que eu gosto bastante, né? E agradecer também às pessoas que tiveram aqui, que assistiram, mandaram perguntas antes e depois, e também quem assistir isso nos próximos dias live, também, né, Felipe? que pode mundo. mandar perguntas para a gente para discutir. Tá? Mas muito obrigado pela presença de todos e pelo convite da doutora Cláudia aqui. Muito interessante a nossa conversa, Cláudia. Obrigada. Foi muito bom, uma honra te receber, uma honra receber todos os nossos visitantes. Um abraço e até a próxima. Um abração, então. Tchau.